Fala aí pessoal, aqui é o Arthur Reis e nesse vídeo a gente vai falar do backup perfeito. Backup perfeito. Como é que funciona o nosso backup perfeito? Tá? Antes da gente continuar, eu acho válido a gente entender o que é backup, né? O backup é a cópia, é uma cópia dos arquivos, né? Então eu tenho meus arquivos aqui, tenho 3 arquivos, né? Eles estão aqui no meu computador. E essa cópia, ela tem que ser para outro lugar. Então eu vou botar aqui, ó, outro dispositivo. Né? Como é que vai funcionar então? Eu vou ter isso aqui e eu vou copiar para outro computador, celular, nuvem, né? Qualquer outro lugar, desde que seja outro dispositivo, outro lugar. Então, essa aqui é a parte principal do backup. Por quê? Aqui, se a gente copiar para o mesmo lugar, né, somente aqui duplicar os arquivos, né, se acontecer alguma coisa com esse dispositivo aqui, com esse HD, né, ele vai, vai apagar todos os meus dados, eu vou perder tudo que tem aqui, inclusive a minha cópia. Né? Então é para isso que serve o backup. Né? Ele não é uma simples cópia, ele é uma cópia para outro lugar. Aqui, né, essa cópia de segurança aqui que eu posso fazer, ela é legal porque se um arquivo meu aqui parar de funcionar, for corrompido, eu ainda tenho o outro aqui. Mas, geralmente, problemas com os equipamentos acontecem. Então, ele vai me levar tudo aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma nova página aqui. Não salvar, não preciso. Vamos montar nossa estrutura de backup, né? Uma ótima estrutura. Uma estrutura que ela se encaixa praticamente em qualquer organização, né? Em qualquer tamanho de empresa. Né? Obviamente tudo tem suas peculiaridades, mas essa aqui é uma boa estrutura de backup. Vamos lá, eu tenho o meu servidor de arquivos aqui. Tenho meus arquivos da empresa. Tudo roda aqui dentro. Né? Todo mundo salva as coisas aqui dentro. Né? Aqui está o pessoal da minha empresa utilizando o meu servidor. Né? Vários. Inclusive, eu posso até ter uma filial que utiliza aqui os meus serviços. E aqui estão meus arquivos, meus bancos de dados, meus sistemas. Só as coisas importantes, só a nata. Como é que funciona agora para fazer um bom backup? Né? Dentro da minha empresa mesmo, né, digamos que aqui seja a área, né, a área física mesmo da minha empresa. Então aqui eu tenho o servidor e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar todos esses arquivos aqui para um outro dispositivo aqui dentro da minha empresa. Pode ser na mesma sala? Pode, mas tem que ser outro dispositivo para a gente chamar de backup. E aqui vai ser o meu backup 1. O interessante nesse caso aqui é deixar ele em outro lugar, o mais longe possível, inclusive. Né? Se eu tiver um prédio único, né, eu deixo eles em salas separadas. Né? Caso ocorra um sinistro com alguma sala, eu tenho isso aqui salvo em outro lugar. E se for prédios diferentes no mesmo terreno, né, e vocês tiverem interligação, o ideal é que isso aqui fique em outro prédio, né, em um lugar separado, fisicamente, do primeiro prédio. Porque se acontecer um incêndio de total, né, você não perde a sua vida digital da empresa.
Seguindo aqui, nosso backup perfeito, perfeito não existe, mas esse aqui é um muito bom. Ele vai ter que ter uma nuvem aqui para ele. Ele vai ter que se ligar na nuvem. Aqui a gente não vai entrar no termo de onde é mais seguro ou menos seguro salvar as coisas, né? Se é on-premises, se é dentro da minha empresa ou se é tudo na nuvem já. Né? Vamos montar esse cenário ideal que é praticamente a maioria das empresas começa desse jeito e segue assim, né? E vai avançando aí no seu campo de informática, nas tecnologias. E aqui eu tenho uma nuvem, né? Vou chamar essa nuvem aqui de AWS, que vai ser a minha Amazon Web Service. Por que eu usei a Amazon? Porque eu gosto dela, eu uso ela para fazer esse tipo de coisa de backup, né? Isso aqui se chama S3, Amazon S3. Tá, continuando. Fiz o backup aqui, né, de hoje. Eu botei hoje para rodar às 20 horas. Às 20 horas. Ele vai copiar para cá, vai levar, vamos chutar aí, 5 horas. 5 horas. Começou às 20, vai terminar de madrugada. Terminou o backup, né? Então ali a gente já tem o nosso raio de 20 horas até 20, 21, 22, 23, 24, 2 horas da manhã. Aqui então às 2 horas. A gente vai fazer o seguinte: vamos dar mais um tempo para ter certeza que fechou o backup, né? Vamos dar mais 2 horas aqui. Então às 4 da manhã eu começo outra rotina, que é pegar esses dados aqui que estão no backup e jogar lá para a nuvem. Né? Vamos desenhar de novo aqui para ficar bem mais limpo o nosso desenho. Então aqui está o meu servidor, os meus dados. Aqui está o meu primeiro backup, né? Dentro aqui do meu raio das minhas salas. Meu primeiro backup. Backup 1. E eu mando isso aqui para a nuvem também. Que fica aqui o meu backup 2. Quanto é que custa isso aqui, Arthur? Aqui, ó. Como eu fiz um projeto esses dias mesmo nessa infraestrutura aqui, né, eu coloquei essa parte aqui de nuvem, só ela custa, para você ter 1 TB de informação, 1 TB é bastante por mês, você paga em menos de R$50. RS, R$50 para ter 1 TB na nuvem. Aqui vai variar, né? Você pode ter uma máquina, um computador normal, né? O valor de um computador normal, com um HD grande, um SSD grande ali, para fazer o primeiro backup, né? Ou vários HDs. Um dispositivo próprio para isso, né? Que é outro servidor, similar ao primeiro, ou um NAS, que é um equipamento para backup em rede, né? NAS, N-A-S, ou outro server aqui, ó, servidor, né? Do mesmo tamanho do primeiro. Seguindo nossos horários, né? O primeiro backup a gente faz aqui no início da noite, quando as pessoas não estão mais trabalhando, para não utilizar o servidor, os recursos do servidor para o backup, para as pessoas não sentirem isso, né? Então, isso é bacana. Se a empresa permitir, né? Se for assim, eu tenho que fazer backup de hora em hora de tudo, né? 1 hora é muito tempo para mim. Daí a gente toma outra, né? A gente utiliza aí outra rotina de backup, né? Para ser mais rápido ou quase online, ali as transações. Né? Mas o normal é que seja feito uma vez por dia o backup,
e no período que as pessoas não estão usando, para não ocupar processamento aqui do servidor. Passou para cá e daqui manda para lá. Arthur, mas por que não manda um backup do servidor para o backup 1 e manda do próprio servidor para o backup 2? Porque é pela mesma razão do que a gente faz a cópia aqui de noite, né? Para não utilizar recurso do servidor para cá, né? Para ficar enviando backup. Então depois a gente usa daqui, né? Começa ali às 4 da manhã, enviar aquele backup para lá. Então a gente sempre vai ter backup em 2 lugares. E outra coisa bacana dos backups, né? Vamos pegar um novo papel aqui. É o tempo, né? É o tempo que a gente salva dos backups. A gente sabe que os recursos são finitos, né? Ou seja, a gente não tem todo o espaço do mundo para deixar o backup para sempre ali, né? Então, backups, né, eles podem ser aí de 12 meses, backups de mensais, né, semanais e os diários. E se você tiver outras necessidades, daí elas entram aqui, né? Em backup de hora em hora, outros tipos de backup mais rápidos do que um diário em si. O que é ideal a gente manter, né? Backups diários, por quanto tempo? Vamos chutar aí. Talvez 30 ou 60 ou 90 dias, né? Dos últimos desse período. A partir daqui, né, se você tiver com todos os backups funcionando, testado, né, fazer o backup testado, você pode utilizar a estratégia de começar a apagar os últimos arquivos depois de 90 dias, né, e deixar só um semanal ou só um backup mensal, né, a partir daqui. E se for backups muito antigos, né, você pode pensar aqui em manter somente um backup por mês, né, ou um por ano. Vamos pegar um exemplo aqui, né, para a gente desenhar para ver como é que fica isso. Eu tenho aqui o meu mês. O mês está aqui. Chuk. E aqui esse é o meu mês 1. Esse é o meu mês 2. Mês 3. Vamos deixar bem legal isso aqui. Ó, já estou desenhando com caneta, né? Eu acho que os desenhos estão melhorando na medida do possível. Então eu tenho 4 meses aqui. Eu vou deixar todo esse mês aqui com backup. Se eu quiser, posso deixar todo esse mês aqui com backup também, né? Mas a partir daqui eu já posso deixar ali com um backup por semana. 1, 2, 3, 4. Na verdade, assim, né? As semanas são assim. Então, 4 backups. Eu deixei 4 backups aqui. E nesse mês aqui eu só vou deixar um backup. Nos outros, um backup só. Por quê? Porque se eu precisar de arquivos antigos, eu tenho aqui. Tá? Agora, se eu precisar de arquivos antigos e novos, tudo que eu preciso, eu busco aqui direto. Né? Eu busco aqui direto no meu último dia do backup. Isso aqui serve tanto para o nosso dispositivo interno de backup, lá o nosso NAS, ou o nosso outro servidor, né? ou um computador também, normal, né? Só para fazer backup. Né? E também serve lá para a gente colocar na nuvem. Daí depende do quanto a gente quer investir. Tá? A gente viu ali que para fazer um backup, a gente precisa de algum outro tipo de dispositivo. Né? Não dá para fazer direto naquele computador que é o servidor.
e mais aí uma nuvem para ter um segundo backup. E o legal da nuvem, né? Por quê? O que pode acontecer? O que acontece muito hoje? Né? O ataque de ransomware. E isso, ele inutiliza o seu servidor, né? E pode inutilizar os backups também. Tá? Mas com a ajuda da nuvem, né? na nossa, eu vou desenhar aqui como é que acontece mesmo. Tá? Com a ajuda da nuvem, a gente consegue se proteger disso. Então eu tenho aqui o meu servidor, ele está com o meu arquivo aqui, meu arquivo 1, meu backup está com o meu arquivo 1, backup 1, e eu também tenho um backup lá na nuvem. Aqui, vamos botar o meu backup 2, ele está com o meu arquivo aqui, número 1. Certo, segundo dia, eu crio um novo arquivo aqui, tem o arquivo número 2. Número 2, rodou, terceiro dia foi para o número 2. O que acontece aqui no terceiro dia? Antes de rodar o backup, meu servidor é contaminado com ransomware. Né? Quem já passou por isso sabe que é complicadíssimo e estar com isso aqui alinhado é sensacional, é fantástico para você conseguir recuperar toda a infraestrutura necessária ali para a operação em menor tempo possível. Né? No menor tempo possível. E o ransomware, ele pode fazer o seguinte, ó, ele pode vir aqui e estragar tudo o servidor. Então eu venho aqui no meu backup e recupero. Mas o ransomware, quando ele entra na rede, ele pode, né, ele tem essa capacidade de infectar o servidor e se o meu backup estiver aqui do lado dele, na rede, e for vulnerável o suficiente, né, ele vai infectar o meu backup também, vai criptografar tudo, vou perder tudo isso aqui. Todo backup. Né, o meu ransomware pode fazer isso. Meu ransomware não, né? O ransomware que me atacar pode fazer isso. E daí eu tenho o segundo backup, né? E ele fez o seguinte, ó, ele já estava com vírus ontem e o meu backup 2, olha aqui, ó, tá infectado, né? O que me resta? O meu backup 1. E o backup 1, eu configurei aqui na minha nuvem que tudo que entrar de backup, né, vai ser criptografado. Criptografado. Tá. Então, né, isso vai proteger o meu backup, o meu último backup válido contra o ransomware. Então, essa é uma das coisas que a nuvem proporciona, né? Então, por isso que isso aqui fica tão ah, palpável de se conseguir utilizar um backup, né? Então, eu praticamente quebro todas as opções de dar errado em alguma coisa, né? Primeiro eu passo para cá, depois eu passo para cá, faço com criptografia e, e ele resolve vários problemas que eu posso ter. Tem um problema aqui, resolvo aqui, tem um problema aqui, resolvo aqui, tem um problema aqui, resolvo aqui. Né? Então é muito bom, né? E eu recomendo esse tipo de infraestrutura aí para quem não tem nada, ou quem precisa melhorar um pouco o backup, né? Quem só tem essa parte do primeiro backup aqui, já fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque daí não tem erro, pessoal, é muito bom. O que acontece de erro em backup, né? Que eu já vi, é o seguinte, ó, erros de backup. Vamos lá. O primeiro é não acompanhar. Tá? Isso aqui eu já vivi e vejo as pessoas fazerem. Né? Tem que acompanhar. Não acompanhar. Por quê? Se parou hoje aqui, dia 1º, né, e der um problema ali no dia 6, olha o gap que eu tenho de backup. Né? Então tem que estar praticamente, se não, todos os dias olhando se aquele backup está sendo feito. Né? Eu coloco ele em um script automático para fazer, né?
e verifico, né? Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Né? Deixo aquilo rodar automático, mas eu tenho que consultar para ver se está fazendo ou não. Segundo erro, não testar. Por quê? Porque eu posso estar copiando, né? Eu vou lá, olho, tá copiando, tudo certo. Mas daí quando eu preciso, aquele arquivo lá está corrompido, né? Aquele banco de dados que copiou não está importando, né? Veio com erro, está importando com erro, né? Então por isso que eu preciso testar, porque pode acontecer essa mesma coisa aqui, ó. Esse gap de falta de, de acompanhamento, né? Se eu não testar no backup. Então eu tenho que acompanhar, tenho que testar. Testar daí vai depender ali se eu vou testar todo dia, ou vou ter um período maior, vou testar a cada 3 dias ou a cada semana, né, o backup. Né? E o último, ele nem é de backup, ele é mais de sistema. Né? Quando eu seleciono algumas pastas para copiar, né, eu boto isso no script. Só que tem alguns sistemas onde, se eu copiar só os arquivos do sistema, o sistema não vai funcionar. Né? Eu preciso entrar dentro do sistema, né? Uma rotina, num script, dentro dele gerar um arquivo e esse arquivo é o backup. Então eu tenho que fazer uma coisa antes do backup, para aquele sistema funcionar. Esse último aqui eu vou explicar bem direitinho, porque esse aqui já me causou prejuízo. Né? Esse último aqui não é legal quando a gente esquece dele. Né? Olha só como é que ele funciona. Eu tenho meu servidor, eu tenho meu backup e eu tenho aqui o meu backup novo. Né? Estamos num... Desculpa. Estamos no nosso mundo aqui ideal do backup. Né? E como é que funcionava? Fazia tudo, cópia, cópia. Mas tem um sistema aqui, né? Eu vou representar ele como bolinha, que quando eu copiava a bolinha, se eu quisesse recuperar, não recuperava. Né? Então essa bolinha não vinha para cá, essa bolinha não funcionava desse jeito. Né? Então aqui na bolinha eu tenho que vir e falar para a bolinha vira um quadrado para tu poder funcionar. E daí eu pegava e mandava esse quadrado para cá, né? Porque o quadrado vira a bolinha quando vem para cá. Entendeu? Não. E o quadrado vai para lá também. Tá em todo o backup. Certo, pessoal? E eu vou botar aqui de novo. Obrigado. Obrigado. Não se esqueça de conferir aqui sua inscrição no canal, curtir e deixar seu comentário aí do que achou do vídeo. Esse foi o Backupeando. Um abraço, até a próxima.